Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que a paz esteja com todos das redes sociais também em nome de Jesus. Livro de Levítico, capítulo 6, verso 13, em nome de Jesus. O fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Todos juntos em nome de Jesus. Amados ouvintes da palavra do nosso Deus, algo muito sério, algo profético que Deus traz nessa palavra. Levítico capítulo 6, verso 13. Uma profecia qual Deus deu ao servo dele, Moisés. Mas eu quero relatar o início de tudo. A Bíblia nos relata no início de tudo, quando Adão e Eva pecam contra Deus, contra a ordenança do Senhor. Não comerás do fruto da árvore, não comerás. Adão peca comendo daquele fruto. Mas Deus, a Bíblia fala que foi tirado o direito deles de permanecer na presença de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que se compadece deles e lança a promessa sobre eles. Deus já tinha tudo na sua mente arquitetado, projetado para a humanidade. E assim foi para a vida de Adão e Eva. Deus não deixa eles nus, mata um cordeiro e veste eles. Mesmo o homem pecando, Deus se compadece dele. Mesmo ele pecando. E Deus quer atrair sempre a humanidade para ficar na sua presença. Porque Deus lançou sobre eles a promessa: sobre ti, mulher, nascerás um varão, onde pisarás a cabeça da serpente. A profecia foi lançada. E muitos anos depois, a profecia foi cumprida quando Jesus Cristo nasceu. Ali foi gerado no ventre de Maria e nasceu. Mas, amados do Senhor, Deus ministrou muito forte ao meu coração sobre o fogo no altar. O fogo no altar. Existe dois tipos de fogo. O fogo no qual o homem sacrificava o sacrifício diante de Deus. E o fogo que vem do alto. O fogo que vem do alto. Amados do Senhor, quando Deus mais para frente levanta um patriarca chamado Abraão, ministra sobre o coração de Abraão sacrifício diante dele. Sacrifício de animal diante dele. Não tinha lançado a lei, não tinha lançado a lei ainda, não. A lei veio mediante a Moisés. E levanta Abraão como o primeiro a professar a fé no Deus eterno. A único Deus merecedor de ser invocado. E assim Abraão sacrifica a Deus. Toda vez que Abraão se desloca para um lugar, ele oferta a Deus um sacrifício pacífico, de paz. E assim Abraão consegue andar na presença do Eterno, através da fé. Por isso que é chamado pai da fé. Ele só consegue sacrificar a Deus quando ele escuta a voz: sai do meio dos teus, vai para uma terra. Quando ele escuta, sai. Ele viu que aquela voz jamais foi uma voz escutada pelo ouvido dele. Foi uma voz diferente. E acendeu como chama o coração de Abraão. Acendeu a labareda de fogo no coração de Abraão. Quando Deus fala ao coração de Abraão, veio esse fogo ao coração de Abraão. A fé ministrada, a fé que vem de cima. E assim, sucessivamente, o povo escravizado no Egito
por mais de 400 anos escravizado ali pela mão de Faraó, geração em geração passando, e os hebreus escravizados. Mas a Bíblia fala no livro de Êxodo que Deus escutou a oração, o clamor de Israel. Deus escutou o clamor de Israel. Todo aquele que invoca a Deus, Deus vem como fogo e destrói todas as fortalezas, as amarras do inimigo. E Deus levanta um para ser o libertador daquele povo. Moisés, com 40 anos, sai do Egito corrido e tem um encontro diante do Deus, do grande Eloí. E Deus se revela para a sua face, Deus se revela para o homem mais uma vez, como fogo. A sarça se consumia, mas não se desfazia, continuava do mesmo jeito. Mistério de Deus em fogo. Deus é fogo, e Ele se revela como um fogo para todo aquele que crê que Ele é fogo. Deus se manifestou a Moisés. Moisés ali, quando pastoreava as ovelhas do seu sogro, e ali, naquele monte, ele tem um encontro com Deus. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Todos que se colocam na presença do Eterno têm que saber de uma coisa: o fogo de Deus pode matar, é juízo. E o fogo de Deus pode salvar, salvação. E Deus se revela para Moisés e ministra sobre Moisés avivamento. Moisés ouvia falar nesse Deus, no Deus de Abraão, no Deus de Isaque, no Deus de Jacó, mas ele teve um encontro face a face com Deus. Assim é toda a humanidade. Se ele não tiver um Peniel, um encontro face a face com o Eterno, ele não consegue permanecer na presença dele. É necessário querer esse fogo que nos consome por dentro para querer mais e mais, atraídos para o altar do Senhor. Atraídos para o altar. É como um chama de fogo. Quando Deus desce sobre você, na labareda do fogo, você quer mais. De fé em fé, de glória em glória. É assim a caminhada do Senhor. Moisés recebe o projeto na sua mão. Moisés vai adiante. Moisés relatou diante de Deus: mas Senhor, eu sou pesado de língua. Mas Senhor, como eu vou chegar diante de Faraó? Como vai ser, Senhor? É o que Deus está falando para mim e para você. Quem fez a boca do homem, Moisés? Quem que fez o homem, Moisés? Não foi eu. Por isso, vá e diga a Faraó que o eu sou está contigo. Que o eu sou vai libertar Israel. Mas Deus dá o projeto a Moisés. Não era só uma libertação, não era isso. Não era só qualquer coisa, não. Deus queria se revelar para aquele povo. Tirar eles como um forte, como fez no Egito. E tirar eles para render um culto ao Senhor. É isso que nós, para isso que nós fomos tirados do mundo. Tirados do lamaçal do pecado e transportados para o altar do Senhor. Para isso, para render culto a Deus. Glória. Amados do Senhor, o povo não entendeu nada do que Deus deu a Moisés. Nada. Dura cerviz. Eles endureceram a face e olharam para o Egito, retrocederam como a mulher de Ló. Como a mulher de Ló, que olhou para trás e foi virada como uma estátua de sal. É assim, todo aquele que vai diante de Deus
e começa a colocar o coração no mundo, colocar o coração nos prazeres do mundo. Vai virando uma estátua de sal, como diz o livro, sal insípido, que não serve para nada, a não ser pisado pelos homens. Deus te trouxe para a presença dele, para você ser um sal diferente, esse sal que dá assim o gosto do verdadeiro evangelho, o evangelho sem mistura, puro, sem mácula. Não precisa muita coisa para pregar a palavra de Deus, não precisa. É só você se colocar na dispensação do Senhor. Senhor, envia a mim, aos pecadores. Só você querer que Deus desce com esse fogo e te transforma. Foi assim com a minha vida, foi assim com muitos obreiros que estão nesse lugar. Não queríamos, de maneira nenhuma, não queríamos, mas Deus nos chamou para um propósito e colocou esse propósito em nossas mãos. E Ele requer de nossas mãos as almas. Primeiramente a sua alma. Ele vai requerer de você. Ele te deu a salvação, colocou nas suas mãos. Ele colocou o pão da vida nas suas mãos. Ele colocou o jarro, a água da vida em suas mãos para você se alimentar. Essa palavra, para você alimentar o faminto com o pão da vida, a água da vida. Não seja como um servo inútil e infiel. Não seja como um servo inútil e infiel. Que Deus deu os talentos e ele simplesmente fez de conta que era um nada, enterrou. Os tempos estão se fechando. E nós precisamos nos levantar como verdadeiros atalaias do Senhor. Romanos capítulo 12. Peço pela compaixão de Deus que apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Para quê? Para que você experimente o fogo de Deus, a vontade boa, perfeita, agradável de Deus. O fogo santo, ele vem sobre o seu coração, ele vem sobre você e te dá vida plenamente com abundância. Vida. A depressão não pode ficar diante onde o fogo está, não existe isso. Onde está o fogo, a labareda do Senhor, depressão não pode ficar. Enfermidade, jamais. Não pode ficar. Porque quando eu andava no mundo, eu tinha uma enfermidade muito forte. Dores terríveis no abdômen. Por causa da maldita droga. Mas Deus, assim que eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, eu coloquei diante de Deus. Vou te servir, Senhor. Jogue por terra a enfermidade. Jogue por terra a enfermidade. E tinha alimentos que eu comia e me sentia mal. Hoje eu posso comer de tudo, não sinto mais nada. Não sinto aquela dor que eu sentia antes. Porque verdadeiramente o Senhor derramou desse fogo sobre mim. E me curou em nome de Jesus. Creia somente, não deixe o inimigo colocar na sua mente que não tem mais jeito, que está tudo perdido, que essa enfermidade é para a morte, essa enfermidade não sai de você. Creia somente que Jesus pode fazer muito mais do que nós imaginamos ou pensamos. Ele faz muito mais. E foi assim quando Deus começou a chamar Moisés. Tirou o povo do Egito, tirou com um braço forte, se revelou. Deus, na última praga, se revelou para Moisés: mata ovelhas, sacrifica sobre cada lar, e o sangue desse animal, você passará sobre cada varão, passará sobre a casa de cada lar, sobre um umbral de cada casa.
E assim, quando o espírito da morte vir sobre o Egito, simplesmente ele não vai tocar, porque ele vai contemplar a marca do Cordeiro. Quer dizer o quê? Quando o espírito da morte veio sobre o Egito, ele saltou sobre a casa. Ele não pôde entrar na casa. É assim a minha e a sua vida. Nós estamos sobre uma cobertura espiritual chamada Jesus Cristo de Nazaré. O sangue que foi derramado sobre a cruz do Calvário nos selou. Nos selou. Nenhum demônio pode nos tocar. Nenhum demônio pode nos tocar. Porque o sangue do Senhor Jesus tem poder para destronar toda a legião do inferno, todo o principado e potestade. O sangue de Jesus. Somente Ele, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro Divinal, aquele que se fez carne para salvar a mim e a ti, somente Ele. E assim Moisés executou o que Deus ordenou. E assim, o espírito da morte mata todo primogênito que não tinha a marca do Cordeiro. Aquele Cordeiro ali, o espírito da morte mata tudo, todos os primogênitos de animais, todo primogênito, até o filho de Faraó foi morto. E Deus se revela mais uma vez, executando aquele sinal, um grande prodígio. E assim ele sai, os próprios egípcios, manda eles pegar tudo. Pegue o que vocês quiserem e saiam do Egito. Saiam. Deus é Deus de restituição. Ele restitui tudo. Tudo que foi consumido, Ele restitui. Pelo gafanhoto, tudo que foi destruído, Ele restitui. Só basta você se colocar na posição de servo. Crer que o Senhor Jesus opera. E assim ele sai do Egito. Deus dá a Moisés tudo o que é para ser feito, o tabernáculo. E assim foi feito na casa de Arão. Deus levanta Arão como sumo sacerdote, o irmão de Moisés. E assim a família de Arão foi levantada para ofertar ao Senhor. Essa palavra no livro de Levítico fala que Arão se colocou na presença do Senhor para ofertar ao Senhor. Oferta pacífica, oferta ao Senhor. E assim como ele ofertava a Deus todos os dias, era todos os dias, todos. O fogo no altar não podia se apagar jamais. Era o sumo sacerdote, tinha que ajuntar as cinzas, trocar suas vestes, levar as cinzas fora do arraial. E assim, todos os dias. É assim na nossa vida, como foi profetizado aqui, eu escutei muito bem, pela boca da nossa pastora no começo desse culto. O Espírito Santo, somente Ele tem poder para arrancar de nós essas cinzas, o pecado que tão de perto nos rodeia. Somente Ele tem poder para arrancar de nós e lançar fora. É o que Ele faz. É o que Ele faz comigo e com você. O Espírito de Deus, Ele tem poder para isso, purificar como chama. O Espírito Santo veio e consumiu o holocausto. O Espírito Santo do Senhor. Somente Ele pode executar a obra de Deus. A obra de Deus. O sacerdote apresentava o sacrifício diante de Deus. O fogo que subia como a fumaça que subia como um aroma suave às narinas de Deus. No livro de Levítico, capítulo 9, 24, fala. Coloque para mim na lousa, por favor. Levítico 9, 24. Eles sacrificaram a Deus
o sacrifício anual. Levítico capítulo 9, verso 24. Glória a Deus. E de repente, o sacrifício só era recebido se Deus descesse com fogo. Foi assim na vida de Elias. Foi assim, Elias aprendeu com os antepassados dele. Elias não invocou a Deus, não fez aquele ritual apenas dele mesmo, não. Ele já sabia o que tinha no passado. Por isso, o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Pois saiu fogo diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Ao ver isso, todo o povo gritou de alegria e prostou-se com seu rosto em terra. O sacerdote ofertou ao Senhor e Deus veio, consumiu o holocausto. E esse fogo o povo contemplou. Entrou alegria no coração deles, do povo. Por isso, quero profetizar na sua vida. Da mesma forma que você entrou nesse lugar, você não vai sair. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Receba alegria para ofertar sacrifício diante do Senhor. A sua vida é como um sacrifício vivo, santo e agradável. Tem que ser assim, não pode ser diferente. Vivo, santo, agradável. Se Deus não se alegrar, Ele não recebe. Foi assim que aconteceu no primeiro sacrifício que aconteceu. O filho de Adão, Caim, ofertou do jeito que ele queria. E não é assim. Não é do jeito que eu e você quer. É segundo o que Deus quer. Não é do nosso jeito. Não é do nosso jeito. Amados do Senhor, o projeto de Deus foi executado. Deus tem sempre algo para mostrar que Ele é Deus. Ele é soberano. Ele executa segundo o que lhe apraz, segundo o que lhe alegra. E foi assim, quando Ele tinha algo para ser executado. As profecias bíblicas, quando Deus fala, eu vou enviar um, porque esse sacrifício será eternamente. Não vai ter necessidade mais de matar bodes, cordeiro, bezerro, não. Como diz em Hebreus, capítulo 10, sacrifícios de bodes e bezerro tu não quiseste, mas sim o sacrifício de um cordeiro santo. E Deus preparou, quando Deus dá o projeto a Abraão ali, me dá seu único filho a quem tu amas. Ele está mostrando o projeto que ele tinha para o futuro, a humanidade futura. Enviando o seu filho primogênito, porque todo aquele que nele crê não perecerá. Amados do Senhor, para finalizar, que nós temos ainda a Santa Ceia. Quando Deus envia Jesus ao mundo, Deus faz algo que nenhum homem poderia fazer. Gerou Jesus no ventre de uma mulher, somente pelo poder do Espírito. E assim Jesus nasceu. Santo, sem mácula, sem mancha. E assim o projeto de Deus começou a ser executado na terra. Jesus, com 30 anos, começa o ministério dele e começa a pregoar. Um povo que estava sentado em trevas viu uma luz raiar. Livro de Mateus 4,16. O povo que estava sentado em trevas raiou a luz. Esse fogo começou a resplandecer sobre o mundo. Jesus é levantado na cruz.
livro de Levítico fala que o sumo sacerdote molhava o seu dedo sobre o sangue e tocava sobre as pontas do altar, representando já, profetizando já a morte de Jesus, morte de cruz. E esse sangue que era vertido sobre o altar, era derramado no pé do altar. E Deus recebia esse sacrifício. E foi assim que aconteceu na cruz do Calvário. Quando Jesus derrama o seu sangue precioso, os seus braços esticados, a sua cabeça elevada, está mostrando as pontas, mostrando à humanidade que Ele é a profecia de Deus. E o sangue vertido sobre o pé do altar, sobre o pé da cruz. O sangue desce. E aí Deus, quando Jesus dá o brado, tetelestai, está consumado. Dá outro brado, em tuas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia fala que o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasga de alto a baixo, não de baixo para cima, sim de cima para baixo. Porque quando ele se rasga de cima para baixo, nenhum homem tem poder para executar tal serviço, não. Porque essa cortina foi projetada pelo próprio Deus, dada a Moisés. Era uma cortina de púrpura pura, muito pesada. Ao redor dessa cortina tinha fios de ouro trançado para ela não se lascar jamais. E quando Jesus expira na cruz, o próprio Deus, como fogo, ele abre o tabernáculo. Ele abre o tabernáculo de Deus, a profecia do Senhor. Nós, todos a humanidade que se colocar na presença de Deus, Deus escutará a sua oração. Você não precisa sacrificar cordeiro, não, bezerro, não. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Todo aquele que me invocar será salvo. Livro de Atos, Romanos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É necessário querer. É necessário perseverar. É necessário almejar por esse fogo. E Deus manifesta a sua glória. Os sepulcros são abertos naquele momento onde Jesus expira. Onde o véu se rasga. E todos contemplam o extraordinário milagre do Senhor. O sepulcro se abrindo. E aqueles que se levantaram do sepulcro começaram a testemunhar. Testemunhar. Mas tem um mistério aí, muito forte, sobre a ressurreição. Somente Deus tem poder, como foi a profecia do Senhor, para finalizar. Eles morreram, todos aqueles que foram levantados ali na morte de Jesus. Morreram, quando Jesus expira, levantaram de novo, mas tornaram a morrer de novo. Mas o Senhor Jesus é diferente. Ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscita. Ele morre para verter o sangue precioso dele, para purificar a minha e a sua alma. E ao terceiro dia ele levanta para nos justificar diante de Deus, como advogado fiel, como juiz de paz. Somente ele tem poder para se compadecer das nossas fraquezas. Somente Jesus. Nós temos um advogado perante Deus fiel, que está o tempo todo, Pai, dá mais uma chance, Pai. Pai, dá mais uma chance, Pai. É o advogado que defende a minha causa, a sua causa. Mas Deus te chama essa noite. Não importa como você esteja, a fraqueza, não importa. Simplesmente Ele te chama. Venha como está. Venha como está. Deus é Deus que ministra fogo sobre o altar. Deus, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Esse fogo que nos leva para o céu. No céu não pode entrar pecado. Por isso o fogo de Deus tem que purificar os nossos corpos para verdadeiramente sermos salvos.
Quem é o primeiro que quer experimentar desse fogo? De contemplar a formosura do Senhor. Se coloque de pé, porque Deus quer ministrar fogo sobre o altar. Aceite a Cristo como seu Senhor e Salvador, e sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Quando você invocar o Senhor, Deus vai ministrar fogo sobre o seu altar. Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você. Finalizar com uma oração em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso e Santo, ó Deus, como foi proferido a Tua palavra, Senhor, que o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Ó Deus, o Senhor que operava no passado, ali, meu Senhor, consumindo o holocausto, Senhor. Ó Deus, assim como o Senhor recebeu a oferta, Senhor, ó Deus, do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, assim eu te apresento esse altar. Ó Deus, a líder dessa congregação, ó Deus, todos os pastores e obreiros, ó Deus, eu te apresento, meu Senhor, todos os congregados visitantes que se colocaram, ó Deus, à disposição para ouvir a Tua palavra. Eu te peço, meu Senhor, esse mesmo fogo, ó Pai santo e justo, que aviva a nossa fé, Senhor, sobre cada um, sobre nós, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo que se chama pelo Teu nome, Pai. Ó Deus, responde com fogo, meu Senhor. Graças te damos, Senhor, pela morte do Senhor Jesus, pelo sangue derramado na cruz e poder participar da Tua mesa. Obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor.